Então vamos lá, né? Se vocês são nossos primeiros convidados, vocês sabem, né? Como convidado. A gente começou a gravar tem... esse mês. Top. Então Que vamos honra, lá. a gente veio, a gente comeu uma comida maravilhosa. Lagosta, camarão Lagosta? da Malásia. Azul. É o Pitu. Meu nível subiu. Ah, subiu. Exigente E agora eu tô agora. lascada, a gente vai Eu dar o quê mereci. pra ela quando ela for gravar esse podcast lá? Água e café. Esse aqui, essa conversa bem Tá que bom. você sabe que vai ser aquela conversa de bastidor aqui. Antes de Making começar o off. podcast, o making Ah, já tá off, gravando. já mostra. Já vai, tá vendo? Meu nível, cara, tem que ter alguma coisa lá pra servir, calma, amiga. Por favor. Não, café, um bom A café. Vix se encaminha. Se preocupa. né? Eu também acho. Acho Tu já foi lá na agência? Já. Já? A gente gravou uns vídeos lá bem legais, inclusive, depois vocês olham nos E eu acho meus legal, stories. sabe, quando eles História não quando eu fui lá, que eles me convidaram, aí disse assim, pô, cara, eu já vi um monte de pessoa que tem match contigo. Porra, tem uma menina, Jamile, ela tem muito match contigo. Aí tá bom, passou. Aí a gente foi lá pra dentro, aí tem um quadro branco. Aliás, tá aqui as pessoas que a gente vai lançar agora. Aí eu vi Jamile Paiva. Esse Jamile que tu tava falando lá fora, é Jamile Paiva? Aí ele disse, eu falei, cara, tu nem sabe, me masculei ela, falei pro meu curso que eu queria que ela falasse pras mulheres lá e tal, mas foi perto de uma cirurgia dela e tudo. Ai, daí, ó, o match já até aconteceu. Antes mesmo de coisa. E agora, só um detalhe, peraí. Bem aqui, esse detalhe, bem aqui. Isso aqui também tá vai, tá? quente pra caramba. Tu tá com- Vocês estão calor, Sério? não? Tô. Eu Tu não não? tô, não. Vocês não? Ninguém Pois pera. tá. Então, Tu sou eu. vai incomodar, Sou só eu. É só tu. Deixa pra lá, tá. Bom. Eu sinto muito. Então pronto, agora começa a oficial. Oficial, vamos, fechou. Já começamos, né? Agora é oficial. Eu faço Vai, é né? você que faz. Você que é. Valeu, Tatá. Valeu, Pô, Tatá. café numa prensa francesa, meu nível subiu Não, mas é mais só porque não tem ainda. garrafa. Não tem garrafa. Não tem garrafa. Na verdade, até tem. Entendeu? Vai. Ai, A resposta da gente tá. Tá alta. deixa eu botar logo aqui. Mas nada que a gente não resolva. É porque a garrafinha... Ela comprou isso aí pra fazer cappuccino pra mim, né? Pra E fazer aí- leite, leite. Você sabe, dá pra fazer leite cremoso? Aham. Ficar o leite cremoso? É muito bom. Sabia? Sabia, não? Miguel é apaixonado por café, prensas e grãos e tudo. E tudo. Tudo esse universo. Vai, amor, vai. Então vamos lá. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que ainda não tem nome. Mas provavelmente quando for ao ar, o nome já vai Já estar vai lá. existir, já vai existir. Já. Já é o segundo vídeo que a gente tá gravando pro podcast, detalhe, né? Na verdade, não sei se vocês sabem, são duas plataformas. A gente grava pro YouTube, né? Que lá tem o nome do quadro. Qual é o quadro? O quadro é Vida 2. Vida 2. Eu tenho um delayzinho pra pensar, né? Porque É? o TDAH, assim, às vezes ele... Tá ótimo. Entendeu? Tá perdoada. E aí, o quadro Vida 2 do YouTube vai virar um podcast que vai ter o nome. Não sabemos se vai ser Vida 2, que a gente não sabe nem se já existe É um, né? Vida 2 o quadro. Mas a gente sabe se no podcast existe já um Vida 2 pra gente tentar ficar com esse nome, né? Então, na dúvida, em breve vai ter um nome oficial. Vocês já vão estar sabendo quando esse vídeo for ao ar, por Perfeito. acaso. E agora vamos falar dos nossos convidados de honra. Sabe o que é mais massa? É quando a gente sente uma sinergia massa de pessoas que têm uns assuntos em comum, que pensam igual a Não você. pausa que o microfone sumiu aqui dentro de ti. Foi? Vocês botarem. Não. Sumiu dentro de ti. Ah, peraí. Pronto. Já Vamos foi. fazer assim. Não, assim. Pronto. Vamos falar dos nossos convidados, então. Sabe o que eu acho legal? É que quando a gente convida pessoas que têm assuntos em comum com a gente pouco se relacionou antes do coisa e a gente já sente que já são os melhores amigos. Eles já contaram histórias massas que eu vou pedir pra eles contarem aqui no podcast pra gente. Vocês vão adorar, assunto muito legal. Apresente, por favor. Por favor, assim, tu não conhecia, eu já conhecia. Não, eu já conheço. Né? Aí, Jamile, eu já conheço Luciana na minha época de escola. Tá vendo? Aquele popular. Luciana foi psicóloga indiretamente minha, porque era psicóloga da escola, eu era aluno da escola, e ela era psicóloga minha, E né? aí ele tá revelando agora o quão mais velha eu sou. Não, mas prestem atenção, pra vocês verem como ela tá bem, porque eu tô parecendo que sou mais velho do que ela, entendeu? Então ela tá muito bem na fita, eu que tô mal, entendeu? E, gente, então, estamos aqui com Luciana e Mussalem. Eu chamo de Mussalem. Pode chamar. Pode Fica à chamar de vontade, Mussalem. Pode chamar. Porque é o nome dele, Miguel Mussalem, porque o nome dele é forte, né? É? Mussalem é forte. Pô, será É origem o o quê? pessoal vai adotar isso aí? Todo mundo Não é chama não? Mussalem. Mas as pessoas não chamam de Mussalem, não? Não, só Miguel? Só Miguel. Cara, eu adotava fácil Mussalem. Cara. Tem tudo, acho que marketing, porra, ia pesar pra caramba. Inclusive, porque tu tem uma Por quê? fisionomia, apesar de uma voz tranquila, uma fisionomia grande de homem forte, e o nome Mussalem É parece muito forte, é.
massa. Total, combina Já mesmo. fica aí, ó. Já curti. Já curtiu? Gente, então eu quero que vocês se apresentem, falem um pouquinho de vocês. Bom, gente, então, antes de mais nada, quer dizer que é um prazer enorme estar aqui. Vocês não têm noção do quanto eu fui bem recebida. Gente, acabei de almoçar uma coisa maravilhosa. Uma salada top, tudo. Camarão azul e Pitu, Ah, do camarão. pitu. Tá vendo? A pessoa não tá acostumada. Mas enfim, um almoço maravilhoso. Obrigada pelo convite. De fato, eu acho que se a gente for conversar, a gente vai ficar aqui muito tempo conversando, né? Mas me chamo Luciana Mota, sou psicóloga, sou profissional de educação física. Sou mãe de 2 Pedros. Pedro Emílio. Os dois são... Mas tu chama de nome diferente. É Pedro Emílio e Pedro Lucas. Mas são 2 Ah, Pedros. Caraca, que massa. 2 Pedros. Pô, tem que ter muita personalidade pra botar o mesmo nome Não, no pior que eu não filho. botei, né? Na verdade. Ah, é? Porque o nome do mais novo... Bora começar com as histórias. Legal. Essa é a parte boa, vambora. Quando eu engravidei, eu sempre quis ter um filho Pedro, porque meu pai é Pedro e meu avô é Pedro. Então, assim, desde a 8ª série, o que tu quer ser? Mãe de Pedro. Era. E assim, Eu já sabia também o nome da minha filha, ia ser Laura. Pronto. E Não tinha marido, era criança. Laura. Pronto, foi isso. E aí, eu sonhava com ele do jeito que ele é hoje. Incrível. O cabelo preto, lisinho, a pele branca. Eu sonhava com ele dessa forma. E quando... Pra vocês verem, viu, como a visualização das coisas começa assim. Porque eu também já Ela não visualizava tinha nem essa minha filha. consciência, já visualizava. Eu visualizava minha filha muito parecida comigo e melhor em vários aspectos. E ela realmente é, né? Mas é parecida fisicamente no quesito personalidade. Veio... Massa. E assim, quando eu comecei a namorar com o Miguel, a gente namorava já há 6 anos, eu disse pra ele, ó, seguinte, eu vou fazer 30 e eu quero ter filho com 30. Então, ou a gente casa, ou eu vou atrás de outro, porque eu não vou ficar perdendo meu tempo. Determinada, minha Eu filha. não vou, eu Uma quero... intimada, né? Miguel, e assim, relate pra nós como é que foi a recepção dessa intimação. Cara, na verdade, essa intimação, ela foi posterior a uma indução que ela fez. Psicóloga. A gente deitava, a gente ia pra praia, né? Ó, legal é o seguinte, ó, enquanto a gente vai conversando, a gente não vai puxar uma ficha técnica, então vocês já pegaram, a Luciana é psicóloga, né? Vão pegando no ar as informações aí, não vou querer ficha técnica não, vão falando naturalmente. E aí a gente ia pra praia, por exemplo. Aí saía, almoçava, voltava pra descansar. Eu gosto de deitar um pouco depois do almoço. Tamo junto. Tamo junto, né? E aí a gente deitava na cama ali, ficava conversando, aí ela falava assim, já imaginou? Só imagina, um paninho limpinho aqui, um bebezinho aqui, aí... Namorando, foi? Só que eu já Mas tinha... também foi mais suave, né? O Eu teu já foi, tinha- tu engravidou e não me falou nada. Eu já tinha sido casado, eu já tinha 2 2 filhos. vezes. Caraca! Eu já tinha filho. Bom saber. Aí eu falava assim, caraca, mano, essa mulher tá louca, que mano é filho. Aí, beleza, aí na outra praia, deitava ela, bebezinho aqui, tinha mais de um bebezinho, fraldinha, todo de talquinho. E aí começou a ir metendo. Até que um dia ela viu que não ia dar jeito assim, ela falou, cara, é o seguinte, pô, a gente engravida, casa, engravida, eu não quero mais. Aí eu falei, então beleza, vamos. Então, aí tu fez aquele checklist, vamos lá, é a mulher da minha vida, vou ter que pagar esse preço, vou... não, tô morto, já Aí era, foi, o soldado abatido foi. Mas ela foi induzindo assim, Legal, ela repetição, sabe como é repetição pra repetição, instalar crença? aquela sei. coisa, exato. Repetição É tipo pra instalar assim, crença. vai falando até virar verdade. Isso. Coisas que a Foi gente assim que aprende. rolou. Pronto, tá Foi assim vendo? que rolou. E olha, 1 minuto de conversa sobre como eles conheceram, vocês aprenderam como é visualização da vida, o quanto ela é importante. Não, e assim, Luciana eu tinha expert. muito medo. Primeiro, eu queria muito casar e ter filho e... Primeiro, ser independente financeiramente, depois casar e depois ter filho. Eu tinha isso na minha ideia, porque foi uma crença que, na verdade, foi implantada por conta da minha mãe. Porque desde muito A nova... nossa cultura é muito disso, né? Acho que o Brasil inteiro no geral. É o que as pessoas têm como ideal. Eu vou estudar para me casar e para ter filhos, né? Isso. Eu fiz ao contrário. né? Totalmente ao contrário. Eu Mas tive tá tudo filho, me certo. casei Tá aqui. e estudei. Tá tudo justamente certo. pra gente fazer essa desconstrução. Não de, tem tipo regra, assim, não tem regra. cada Sabe pessoa. o que é mais interessante? Eu vi muito... Minha mãe viveu um casamento que foi muito doído, sofrido pra ela. E ela implantou várias crenças ruins. Como as histórias se repetem, né? Cara, isso, Então, assim, isso é real pra todo mundo. Ela dizia muito pra mim, quer casar, casa com o teu emprego, porque senão te trai. Tu quer filho, é de mulher, filho não é de homem. Tenha Quem tem quantos que filhos você decidir quiser. quantos filhos tu vai ter, tu. Sabe por quê? Porque na hora que estiver doente, é tu que vai estar lá.
Se o homem quiser bater a porta e dizer nem ter filho, ele vai dizer. Então tu tem que estar pronta. Não deixa ninguém mandar na tua vida. E eu vivi isso a vida toda. Quão forte Só que, isso foi assim, na tua vida? Muito. Então, Isso assim, levou a gente pra uma crise. Total. Isso aconteceu com a gente. Ó, quer saber? Vamos lá, pegar um parêntese. A crise que a gente já falou, que o pessoal que não conhece aqui no nosso canal já sabem. Vocês estão escutando. A gente não combinou nada, tá, gente? A quantidade de crenças que a Luciana listou aqui, que a gente já citou várias vezes sobre a história da Jamile. A mesma coisa, Lu. coisa. O pai em casa tinha um relacionamento muito dificultoso e aí veio aquela crença muito forte. Olha, minha filha, homem não presta. Pô, total. e sim. Cara, muito Homem não forte presta, isso. homem não é confiável, Sim. né? Então, assim, Não dá por pra contar exemplo, com eu me ele. tornei, eu era uma Casamento é mulher uma extremamente instituição ciumenta. falida. Apesar Miguel, tu teve de... que te provar, não teve? Depois? E- Aconteceu comigo a mesma Tive coisa. que provar. Apesar de não estar preparado e de nunca ter sido preparado para ser pai de fato, e ela me ensinou muito, mas antes ela duvidava. Eu tinha que me provar 2 vezes. Porque se houvesse desde o início uma crença bem construída, onde ela quisesse contribuir, dizer assim, eu vou te ajudar a ser um excelente pai com aquilo que eu já aprendi, não, eu tinha que me provar porque ela já tinha certeza que eu ia ser ruim. Era a verdade Não dela, era isso? a verdade Total, dela. E o total. problema tá bem aí, tu falaste uma coisa certa. A gente traz pra nossa vida várias verdades que não são nossas, que foram implantadas. E até quando a gente vai viver essa verdade? Eu digo muito que em 2016 eu me libertei de todas essas verdades que não eram minhas, que eram da minha mãe. E tá tudo bem. Fala por quê? O que foi acontecendo em 2016? Então, o que aconteceu? 2014. Começou em 2014. Em 2014. É engraçado isso, né? Porque quando você namora, você tem todo um misto de sedução. É muito bom namorar. É bom. Ele tá sempre cheiroso, ele tem sempre dinheiro pra pagar Não o que eu esteja sushi. fedendo hoje. Não que esteja. Não que é verdade. É a porque parte é a boa, parte tá? boa. Ela quis dizer a parte boa. É a parte boa. Peraí, gente. É verdade. Delícia. Então, assim, tá. Então, assim, é tudo bom. O namoro, a sedução, a paixão é muito bom. Só que quando você casa, ou quando você vai morar junto, você decide dividir, né, algo. Quando eu entrei na minha casa, eu não entrei a Luciana, que eu namorava com o Miguel. Durante 6 anos a gente namorou. Eu entrei uma mulher que tinha várias verdades. E uma delas é, homem não presta, se não servir pra ti, porta tua rua tem que ser Na servente verdade, o da que ela tá casa. dizendo é que quando vai pra casa, tu leva junto pai e mãe. Leva. Total. Implicitamente, É verdade. né? Tu leva junto. Total. Verdade. Pô, muito E bom. eu muito acredito bom. o seguinte, se Dá um você corte. não tem essa consciência de que você nunca viveu um processo de autoconhecimento, não sabe quem você é, não sabe quem são seus valores, como você chegou até onde você chegou, você provavelmente continua sendo metade seu pai, metade sua mãe. Eu acredito, no fundo, que a pessoa não consegue saber qual é a essência dela. Porque a essência dela, de verdade pura, era na infância. Aí o que acontece na infância? Pai e mãe dizendo um monte de coisa. Você é isso, você é aquilo, o mundo é assim, o mundo é de determinada maneira. E a gente já chega pronto. A gente chega pronto no mundo, a gente chega com bons valores, com bons sentimentos, com tudo. É as circunstâncias, o ambiente que deturpam vai as coisas. nos mudando, nos moldando, nos fazendo, por exemplo, acreditar que o homem não presta, enfim. Vai nos tirando de uma vida extraordinária. E aí eu acredito que as pessoas só conseguem de fato evoluir, saber quem elas são verdadeiramente e depois que elas parem e se questionam. Quem sou eu? Por que eu quero? Aí em 2014, tu entrou nessa Qual é a casa e família em que que eu quero momento pra foi mim? que essa pergunta Eu aconteceu? entrei eu entrei nessa casa em 2008. 2008. Eu casei em Casei 2008. 2008. Caraca, é Eu- verdade, eu- 20 anos, perdão, desculpa. Lembra que eu falei que eu queria casar ter filho aos 30 anos? Então a minha vida foi muito programada. E eu casei em junho, engravidei na lua de mel. 3 semanas depois eu já sabia que Pedro ia vir. E aí vou fazer só um adendo, e as coisas vão acontecendo na vida da gente, a gente vai amadurecendo com as experiências. Vocês amadureceram rápido, novos com as experiências. A Total. gravidez veio, a gestação veio e tudo. Assim foi comigo, com experiências diferentes. Mas eu aprendi muito. E uma das coisas que eu aprendi é que eu não tinha um controle sobre tudo. Então, assim, eu desenhei na minha mente até o signo que Pedro Emílio ia nascer. Cara, ele vai nascer. E esse controle foi bem o tempo inteiro? Não! Bem ali, ó, eu descobri a maternidade, que eu estava grávida, porque uma mulher, ela é mãe quando ela engravida. Um homem, ele é pai depois que o neném nasce. Perfeito. E é verdade. Falo pra vocês que isso foi, inclusive, motivo de muito bullying dentro dessa casa, porque ela ficava o tempo todo mandando eu falar com o umbigo e eu não conseguia falar
Eu fingia que tava assim, minha filha, mas pra mim, na minha cabeça, eu tô falando com o umbigo. Não tem jeito. A gente, assim, agora nasceu, Aí muda. vira uma Mas, chave. ponto. Depois de 2 gestações, hoje ele entende É perfeito, que é é verdade. importante conversar. Não, é. Demais, Coisa demais. que não foi feito, Não, mas não. caso venha o terceiro filho, que talvez não venha, acho que não. Eu, Aí já sabe. eu que é diferente. respeito total, e é Então, verdade. o que acontece ali, eu tava super feliz. Eu lembro que quando eu fui fazer a ultrassom, fizeram um bolão na família, eu disse, gente, é menino. E o meu cunhado disse assim, ô Luciano, não diz isso, que vai que é um menino. Não, tu não tá entendendo, é Pedro. É Pedro, eu recebi Pedro. Eu terminei de fazer Pedro 8 horas da manhã e eu disse pra Deus, entrega o meu filho, juro! Tá ligado, né, pai? Tá ligado. De manhã cedo, vambora! Caralho, pai! Sério, juro por Deus. E aí, o que acontece? Pedro Emílio nasceu de 31 semanas, prematuro extremo, quase morre, um APH de 5, me mostrando que eu não era eu que determinada nada. A partir dali, eu tinha que entregar na mão de Deus, porque era Ele. Ele é o dono de tudo, não sou eu. E ali, eu vivi 9 eternos dias de uma UTI, entre sem saber se você vai chegar e encontrar seu filho vivo ou não. Caralho. O Pedro veio, mas eu acho que uma das maiores dores que eu vivi foi não poder levar meu filho para casa. Eu fui parida, mas eu não pude ter um resguardo, porque eu já estava dentro de uma calça jeans em pé durante 9 horas do lado de um leito de um UTI, aflita, sem saber. E levei meu filho para casa com diagnóstico de surdez nos 2 ouvidos. E aí imagina o que é para uma psicóloga que trabalhava com estimulação precoce, com psicologia de desenvolvimento, já sabia dos riscos de uma gravidez prematura. E eu tinha um sonho muito grande de ouvir o meu filho dizer, mãe, eu te amo. E ali, quando eu recebi aquele diagnóstico, eu fico até arrepiada, assim, Miguel disse assim, cara, isso dói pra ti até hoje. Eu falei, não dói. Hoje é motivo de gratidão pra mim. Mas eu sinto muito, porque eu sei o que eu vivi ali, entende? E quando a médica disse, mãe, ele não escuta de nenhum dos 2 ouvidos. Eu falei, caramba, eu não vou ouvir o eu te amo. A vontade que eu tive foi tirar todos os eletrodos assim, cara, mas ele é meu, eu vou levar ele pra casa agora. Eu não aguento mais nenhum dia disso aqui. Eu literalmente cheguei na sarjeta, no chão da rua da casa dos meus pais. Era eu chorando no chão, minha irmã pesquisando o teste da orelhinha, minha mãe chorando em pé e meu pai de mãos atadas, literalmente. Enfim, levei Pedro Emílio pra casa, criei todo o ambiente de estimulação precoce e eu tive a minha maior experiência com Deus, a maior de todas. Eu entreguei ele pra mãe Nossa Senhora de Fátima e eu conversei com ela, ela apareceu na minha frente. E eu disse pra ela, a senhora é mãe. A senhora sabe o quanto que eu mereço ouvir, mãe, eu te amo. Eu tô lhe entregando, tá aqui. Eu tenho certeza que ele vai, eu vou ouvir. E eu não desacreditei nem um dia. Então eu louvava, eu orava, eu tava na igreja meio-dia, podia estar um sol de 40 graus, eu tava com ele pequenininho lá e tal. E quando ele tinha 3 meses, eu tava com ele no meu colo e Miguel chegou dessa fala baixo, que ele fala baixo, né? E ele chegou falando alguma coisa e Pedro se espantou e olhou assim. Eu falei, cara, para tudo. Meu coração chegou a 200 batimentos. Miguel, o que foi? Eu falei assim, não. Cara, Só ele se assustou. volta e fala de Só novo, volta alto. e fala de novo. E eu tava com ele aqui no colo. Aí Miguel voltou e ele procurou. Eu falei, caralho, o cara escuta. E assim, o mais impressionante é que se eu pegar meu celular pra te mostrar, que eu fico mais impressionada de tudo, é que não tem uma vez que eu falo com o Pedro Emílio que eu mande uma coisa pra ele e ele não termina, fala assim, mãe, Eu te amo. Ai, meu Deus. E assim, cara, ele foi a minha maior experiência com Deus, porque Isso é muito latente em ti até hoje, Muito. né? Porque eu lembro que ele fez aniversário, qual a data do aniversário dele? 20 de janeiro. 20 de janeiro. Então foi no início desse ano que eu vi tu fazendo várias declarações, compartilhando essa história. Então, tipo, você tá falando de novo, eu tô reouvindo. Então é uma coisa assim, é um marco, é um antes e depois na vida de Luciana, né? E às vezes o Miguel disse assim, cara, tu tá te alimentando da tristeza. Não, eu tô me alimentando do poder milagroso de Deus.
Porque ele fez isso na minha vida. Ele operou um milagre. O milagre aconteceu dentro da minha casa. E eu acho que se eu não estiver aqui pra servir de testemunho pra isso, eu não tô pra nada. Não De valeu a nada pena eu ter serviu. ganho. Era pra isso que Agora, era pra Lu, isso, deixa eu então. te falar. Esse relato é muito forte, mas eu tô vendo muita consciência, sabe? Eu não sei se isso tem a ver simplesmente com uma fé que foi muito bem construída ao longo de uma vida inteira de criação, ou se isso foi um conhecimento adquirido. Afinal, em que momento o autoconhecimento, dentro desse processo, ele te ajudou a lidar com essa situação? Porque, cara, precisa de uma força muito grande. Apesar de que mãe é mãe, né? Mãe arranca a força de onde, né? Mas tem uma hora que a gente fraqueja. E durante esse processo todo, como foi essas oscilações? E eu quero ouvir de ti tudo isso, porque eu tô ouvindo a versão dela, eu quero ouvir a tua versão. Tá, pode responder. Eu acho que foi muito intuitivo, sabe, Marcelo? Eu senti muito forte ali a presença de Deus. Eu não tinha mais o que fazer. Ou eu entregava pra Deus, e ou eu ia confiava. perder. Eu ia perder tudo. Porque eu já tava num ponto de desespero que eu não dormia. Eu tinha muito medo de perder ele, era tudo que eu queria. Deus me deu quando eu quis. Com a idade Do que eu jeito que tu quis, quis. do jeito que eu quis. Então por quê? Sabe? Mas o porquê nem sempre é importante, foi o pra quê. Isso. E eu acho que o pra quê Isso. tá muito claro pra mim. Isso, Já exatamente. escutando tu falar, eu já entendi. A gente traz um monte de lição. Exato. A gente Mas o aprende pra quê principal foi pra te valorizar, dizer assim, ei, confiar. você é incrível, mas você eu- não é dona de tudo. Exatamente, mas eu tô aqui, É, né? então, E assim, calma. hoje, quando eu olho o Pedro Emílio assim, o pessoal diz, cara, é o astro do basquete, porque ele é o astro do meu coração, né? E às vezes quando eu vejo assim, gente. cara, o menino saiu do Maranhão e hoje ele finalizou a temporada de São Paulo sendo o 15º melhor jogador da Liga de São Paulo. E eu fico olhando ele, cada cesta que ele faz, na minha cabeça assim, cara, é o poder de Deus. Uhum. É Sabe, meu milagre Não é o meu acontecendo. poder, não fui eu, foi o agir de Deus. É o agir de Deus. E eu tive que entregar. Entende? Cada cesta que eu vejo ele fazer, cara, é o agir de Deus. Pra quem não entende, gente, os filhos dela, hoje eles são daqui de São Luís, vocês são daqui de São A Luís, gente né? é de São Luís. Moraram a vida inteira aqui e recentemente 1 ano ou 2 que foram Um pra ano. São Paulo. 1 ano, foram pra São Paulo, trabalho. Nós vamos já entrar Isso vai nessa bem aí, porque eu quero escutar o relato que eles me deram. Sensacional. Agora- Eu quero ouvir tua versão. Cara, eu vou falar um negócio que talvez não tenha falado em lugar nenhum ainda. Que ótimo. Era tudo que eu queria. Era isso. Conteúdo exclusivo. Lembra que o Luciano falou que a gente passou por uma crise? Aham. A gente casou em 2011 e passou por uma crise conjugal em 2014. E aí tu tocou num ponto-chave de... Qual foi a A palavra? gente não casou em 2011, irmão. 2008. Desculpa, a gente casou em 2008. 2011 ela tomou a decisão de fazer uma outra faculdade, eu também tomei a decisão de estudar Direito, fazer uma outra faculdade, e essas duas decisões levou a gente a uma crise conjugal, mas eu aprofundo nisso, se tiver tempo eu aprofundo depois. Durante esse período que ela falou isso, eu não vivi isso, cara. Isso é forte que eu vou falar, cara. Eu não vivi isso porque eu tava dormindo no casamento. Quando Pedro foi hospitalizado, eu tinha uma corrida de moto pra ir, eu fui, cara. Eu não dei suporte pra ela. E foi, meu, o que isso tem a ver com a crise? Porque foi a crise conjugal que me fez desconstruir um cara que eu tinha sido moldado pelo meu pai. Ó, casamento é assim, ó, tu toca do jeito que tu quiser. Tu faz como tu quiser, tu dorme, tu acorda, dormir que eu falo dentro da relação, tu toca o casamento como tu quiser. E eu conduzi o casamento assim. Então toda essa dor dela, ela passou só, cara. Só. E aí 2014, crise conjugal, não por isso, por outros fatores, identidade minha. Por isso também, né? Também vai Acumulou. Né? Não tem como, E aí, Deixa marcas. Isso pode não ter te marcado, mas nela a ferida tava E aberta. deixa marcas, né? 2014, crise. Se a gente não trata... 2014 mesmo a gente voltou, 2015 casamento ruim, 2016 casamento ruim, até que a gente chega em 2017 e se depara com Paulo Vieira. E a gente estuda coaching. E aí a galera que tem preconceito em coaching fala assim, caraca, como assim foi o coaching, cara? Na verdade não foi o coaching, né? Porque coaching é uma técnica de desenvolvimento humano, mas foi a inteligência emocional No geral. que reestruturou o nosso casamento. E ali, a sensação que eu tenho hoje é que em 2017 eu abri um zíper assim, ó. E saiu outra pessoa daí de dentro. Aí. Agora, eu E me aí, quando pergunto... eu olhei pra trás, rapidão, quando eu olhei pra trás, eu falei,
que merda que eu fazia, cara. Que merda que eu fazia com minha vida, que merda que eu fazia no meu casamento. E ainda bem que a gente teve opção, teve Tempo. chance, A oportunidade, né? oportunidade de reestruturar. Porque podia ser mais uma estatística de um casal que que se separou, que não se deu bem, justamente pela falta do autoconhecimento, que tu falou tanto. Autoconhecimento. Então, esse período, eu tava dormindo, cara, na relação, alheio ao que tava acontecendo. Ah, Pedro pode morrer. Pô, beleza, pode morrer. Bobão, você sabe? Bobão, cara. Sabe o que é interessante? Eu acho assim, a mulher, por ela ter mais empatia, naturalmente, e ela é treinada por isso também em sociedade. Desde que a gente Porque, nasce, né? Já preparada pra casar. As meninas, preparada pra servir. as filhas de vocês, com certeza elas têm boneca. Elas penteiam o cabelo da boneca, elas botam a boneca pra dormir, elas limpam a boneca, enfim. Os meus meninos, não. Os meus meninos, eles têm bola. E eles têm que fazer a cesta. Hoje é cesta. É como se fosse uma criação para si, Isso. enquanto a menina é criada para os outros, para Para os outros. servir. Mas eu faço Isso. questão de mostrar um outro cenário. É, e a Hoje. gente também faz apesar de ter bonecas, né? Mas a gente também busca fazer com que elas percebam que elas têm a vida delas. São elas em primeiro lugar. Isso. E principalmente também com exemplo. Porque não adianta a gente propor coisas dentro Viveu. de casa ou falar. E dentro de casa eu ser uma pessoa que só serve, ele ser uma pessoa que só serve, ou ser uma pessoa que é só pra ele e é uma pessoa que é só pra eu. Perfeito. Né? Agora, antes de tu continuar, isso que tu falou tu te vulnerabilizou. Tu acabou de Cara, dizer eu ia assim, dar cara, esse ponto. eu Olha, errei. vou falar pra vocês assim, ó. Talvez Eu esse seja o errei. ponto alto desse podcast aqui. Eu ver um cara... A gente olha pro Felipe, a gente Miguel. olha... Felipe, Ô, Godoy, tu dá uma de mim. Não, é porque eu tenho irmão Felipe, sabe? Vai ser Felipe, ele. pois é, por causa do Mussalem. Mussalem. Felipe é meu irmão. Desculpa. Tá valendo. Foi. Corta. Corta. Eu olhando pro Miguel, e eu olho assim, é o perfil daquele cara que tu olha assim, esse cara é um chucrão. Todo mundo. Esse cara é um machão. Olha, isso aqui é óculos novo justamente pra quebrar isso. Pra quebrar isso. Ela que tinha né? o óculos Cara, preto, preto óculos era não. preto. Mas grande. agora tá mais descontraído, Tá, mais descontraído, mas tá? acertei. Tá. Mas, Ela Miguel, acertou. Tem que dar uma Mas, quebrada Miguel, no look preto também. é né? muito Babado. sensacional o que tu fez aqui, dessa questão de vulnerabilidade e Eu desconstrução. mostro, cara. Eu mostro mesmo. Porque, cara, é o que muito hoje da nossa sociedade precisa. Eu mostro o seu menor constrangimento. O que foi, gente? Vocês estão cochichando. Hã? Não, Vai cortar ele... o podcast. Não, porque eu tava no raciocínio, ele Desculpa, eu se cortei, empolgou. eu me Aí eu tô empolguei. Não tem aqui, ó, problema, não tem como problema. uma boa mulher, que, né, E enfim. eu vou precisar falar. Desculpa, Aí, mas eu me ele- empolguei porque eu ele achei geralmente muito legal, faz cara. parte. Eu achei muito legal. Aí eu tava só aqui, assim, aí eu posso falar? Desculpa. Delicadamente, entendeu? Ninguém tinha percebido, não sei, Miguel. Pois Fala, né? é, Miguel. Poxa, Miguel. É pra ser só... É assim mesmo. Mas eu queria dizer isso, sabe por quê? Da vulnerabilidade, né? Isso, da vulnerabilidade. Por quê? Porque eu sou filha de pais que hoje, com 20, quase 30 anos de casado, eles estão se reinventando. Entende? E te ouvir falar isso, pra mim, é muito importante. Por quê? Porque me dá esperança não só na mudança do meu pai, como na mudança do geral das famílias. Eu comecei esse trabalho que eu faço hoje, né, com mulheres especificamente, agora a gente com casais, porque o meu objetivo era, cara, eu preciso fazer diferença no mundo. Como é que eu faço? Com as crianças. Legal. Porque criança é mais fácil ser moldada. Então eu comecei com a criança. Só que eu entendi, eu não consigo moldar uma criança quando a referência de vida dela é o pai e a mãe. E eles não mudam. Então, se eu conseguisse mudar as crianças de uma lapada, a mudança seria mais rápida. Mas não tem como. Precisa ser através do pai e da mãe. Então, eu vou pelo viés mais fácil de ser mudado, que são as mulheres que são mais receptivas, que são a parte carinhosa, afetuosa. Aprendi muito esse último ano sobre energia masculina e feminina, sobre o fato da mulher ser a beleza e o homem ser a força. Então, de fazer as mulheres terem essa consciência, porque elas são esse viés de condução do relacionamento. E quando eu descobri isso também, eu descobri isso pra fé. Inclusive pra levar para Deus, levar a condução da família para Deus. É a mulher também esse viés de condução. E é exemplo aqui em casa. Isso acontece. Eu nunca fui um cara muito... Eu sempre acreditei numa força maior. Mas falar a palavra Deus pra mim tinha peso, sabe? Porque pra mim, personificar Deus, entre aspas, aquele homem de barba branca, né? Nós temos aqui uma personificação.
Aquele homem presente, empoderado, entendeu? Próximo podcast, não aceite menos do que... O cara tá me comprando a Deus. Mas o cara empoderado, com conhecimento, tudo. Só um instantinho. Caraca. Agora vai. Agora a gente vai falar algumas coisas, conduzir pra... Vai ter mais 20 minutos aí, relaxa. Tá bom. Agora deixa ela retomar. Pronto. E aqui em casa era assim. Era, tipo, eu não tinha essa conexão. Foi ela. Foi ela que me fez entender o quanto a instituição familiar é essencial na vida de um homem. Ele entendeu o papel dele e entendeu o quanto uma família bem estruturada é capaz de mudar o mundo. E é aonde a gente baseia principalmente a nossa educação com as nossas filhas. Elas precisam ser mulheres edificadoras de lar, na sua essência. Claro, se amando, se colocando em primeiro lugar, mas conscientes que elas não podem esperar menos do que o que elas recebem hoje como filhas, quando elas se tornarem as mulheres donas dos lares delas, né? E eu, durante muito tempo, eu tinha um pensamento muito parecido com o teu. Somos dois exemplos de pessoas que tinham pensamentos deturpados sobre família, porque eu tinha uma família totalmente disfuncional também, que eu não dava importância de sentar com ela e com as minhas filhas pra almoçar. Todos os dias a confusão aqui, tem que desligar a TV pra poder almoçar junto. Mas vai todo mundo sentar na mesa. Não tem assunto, não tem. Vamos ficar se olhando no olho. Vamos criar memórias. E eu sou muito aquele cara hoje, eu dou muito valor pra isso. E só terminando do meu elogio tentar trazer esse entendimento pras pessoas, sobre o fato de te vulnerabilizar. E tu falaste algo que é pesado. Cara, eu tava dormindo, eu não ajudei minha mulher num dos momentos mais difíceis da vida dela, né? E isso é bonito, sabe por quê, Miguel? Porque você dá esperança pra quem tá do outro lado, que talvez tenha um marido dessa maneira, e também consegue mostrar pra outros homens que vocês podem ter essa transformação. E que de machismo isso não tem nada, tá, gente? Servir a mulher é essência masculina. E é interessante quando que é um homem que bota a comida à mesa, digamos. E o homem, ele acredita muito assim, a terminologia dormir, eu acho que ela é muito legal, amor. Problema não. A terminologia dormir, eu acho que ela é muito comum. Porque um homem, ele acredita assim, tu quer casar? Casei contigo já, tá bom. É filho que tu quer? Tem filho, então tá ótimo. É a grana. É dinheiro? Então tá bom, tá aqui. Bora comprar então, assim, agora acabou. Eu não preciso mais de nada, eu já dei tudo que tu queria. Fui o provedor. E ele esquece que é uma caminhada que tu não faz sozinha. Então, assim, quando eu me deparei em 2014, eu falei assim, peraí, eu tô só? Por que eu vou continuar com ele? Minha mãe, afinal de contas, inclusive me ensinou que a porta da rua tem que ser serventia da casa. Lembra do começo do podcast? Independência financeira, eu tenho. Os filhos são meus. Tchau pra ti. E foi numa madrugada que eu disse pra ele, tchau pra ti. Então teve o tchau? Teve o rompimento? Teve. 3 meses. Sabe por quê? Porque eu parei e pensei assim, peraí, cara. A mãe dele acredita que por eu ser psicóloga, porque Miguel era um improvável. Miguel engravidou a primeira namorada aos 19 anos, engravidou a segunda aos 20 anos. Ele tem 2 filhos de 2 mulheres. Então ele era o improvável, aquele cara que era o revoltado, porque os relacionamentos dele não deu certo. E eu caí na vida dele pra ser a salvadora. Ela é psicóloga, então ela vai salvar meu filho. Então tua sogra te deu esse poder. Deu. Nossa. Deu. E a responsabilidade. E aí, por muito tempo eu peguei. Só que eu peguei e quando eu tava lá... Existem raízes aí pra essa responsabilidade. Muito. E aí é coisa de pai e mãe. Dominante também, eu tenho que Dominante, vou ter controle. controle. Que terreno fértil pra mim. Aí tem um pouquinho de perfil comportamental que vocês também não sabem tanto. Mas essa questão, o perfil que ela já... Quando a gente conversou aqui, ela falou, eu sou dominante. O dominante tem isso. Como é que é? Eu vou controlar esse homem, moldá-lo ao meu jeito. Ele tem um perfil que dá pra ser mais moldável. E ele tava um pouco suscetível a isso, porque o perfil dele, o perfil estável, lindo. A combina cachorro, né? Só que aí o que acontece? Só que não é só isso, né? Eu parei e disse assim, cara, peraí. Eu sou psicóloga, são meus pacientes. Eu não vou mudar ele. Não sou eu. Mas eu preciso mudar a mim mesma. E aí foi nesse dia, na madrugada de agosto de 2014, que eu falei, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu quero um homem que me ame.
eu quero homem que me leve pro show de sertanejo. Porque eu queria ir pro show de sertanejo, ele dizia, sertanejo não é música, eu não vou. Eu queria ganhar presente. Algumas coisas se repetem. Não, né? eu Ah, queria Não nem show ganhar... de sertanejo. Não, eu quero ir pro shopping. Eu quero fazer os meus Pô, programações. meu shopping! Tá bom, vamos. Não, mas é assim, Não, mas tô falando, é é. interessante porque assim, a gente vê que existem padrões dentro dos São relacionamentos. repetidos. Coisas Se repetem. Por isso que eu tô todo falando. casal- No teor dormir- sertanejo dela, o shopping é aquela coisa O tipo dormir, assim... ele é Vamos ser companheiro. Não é só ele que dorme. Não é ele que dorme. Também já dormi. Vários Eu dormi demais. Entende? Gostei dessa terminologia, dormir. Dormir. Eu dormi total. E aí, quando tu falou primeiro dormir, eu imaginei ele dormindo. Tipo, dormindo real, Real. não dormindo. Do Em lado relação- mesmo, fechando os olhos, deitado na cama. E aí, por exemplo, teve situações que eu digo assim, cara, hoje eu vivo com outra pessoa. Porque Miguel, ele... A linguagem de amor presentes pra ele é a última. É a minha primeira. E aí tu sabe o que é? Tu chegar no Dia das Mães e dizer assim, não tem um presente pra ti no Dia das Mães. Amanhã é Natal. Já. Não, na época que tava dormindo. Já. Não, mas ele tá Ah, eu acordado. sei, eu tô Outra casada. pessoa. Mas amanhã é Natal, já resolveu, né? E Já aí, resolveu? Tá ligado? teve um dia... Mila, né? Hã? Mila Mila. Cosméticos. Olha, dormiu no ponto. Tu já resolveu, né? Amanhã é Natal. Então tá resolvido faz tempo. Mila já. Cosméticos? É, tá pago, faz tempo. O já. quê? Mila Cosméticos? Amanhã tu tem aula da pós, tá? Tá pago. Tá pago. Não, e é interessante. Mas contra aí. Pô, fui mexendo a Mila aqui. Mila, vem cá, Mila, vamos patrocinar. Ó, viu? Arroba, gente, maquiagem maranhense de ótimo custo-benefício. Bom. Vamos voltando. E aí o que acontece? Teve um Dia das Mães, gente, que eu acordei e não tinha um presente pra mim. E aí imagina como é que eu não me senti não amada, né? E eu virei pra ele e disse assim, Miguel, faz o seguinte, pega Pedro Emílio e leva ele pra comprar um presente pra mim, porque ele não precisa ser que nem tu. Eu quero que... Foi desse jeito. Eu quero que ele aprenda a tratar a mulher dele como ela merece. E ele é obediente, ele não batia de frente. Ele estava literalmente dormindo. Ele era uma marionete. Sabe o que ele fez? Tá bom. Desse jeito, tá bom. Pegou o Pedro Emílio, parou na Pague Menos da esquina. Jurou. Não. Pedro Emílio voltou pra casa com um sabonete. Nunca vou esquecer. Um sabonete formado de coração. Felizão, porque o sabonete era formado de coração. Olha, mãe, comprei pra ti. Eu olhei pra aquele sabonete. Que massa. Parei e disse, cara, eu não preciso ver isso. Quer saber? Eu não preciso. E aí foi que eu disse pra ele, acabou. E ele disse pra mim, mas eu não tenho pra onde ir. Eu falei, não tem problema, pode ficar com tudo. Eu não quero nem tu, nem nada teu. Peguei um menino no meu braço, peguei o outro menino pro outro. Cheguei na casa da minha mãe de madrugada e disse assim, tá vendo como pode se separar 5 filhos? Porque ela dizia pra mim que ela ia aceitar todo o desamor que ela vivia e as insatisfações, porque ela escolheu ter 4 filhos do mesmo homem, que ela não ia ter filhos de pais separados. E eu dizia pra ela, eu com 17 anos dizia pra ela, se separa, tu merece muito mais, vai ser feliz, pra que tu tá te prendendo? E ela dizia pra mim, não, eu escolhi ter vocês. Eu falei, não, isso não pode, isso não é uma sentença de morte. Agora, isso aí é muito interessante, porque eu acho que um dos maiores fardos pros filhos é Sim. sentir que eles são empecilho na vida dos pais. Você se sente culpado. Se sente culpado. Olha, se você, por um acaso, diz que não vai tomar alguma decisão na sua vida por causa dos seus filhos, Não, repense. repense isso e tome a decisão que você precisa tomar, porque a coisa que Por os seus você, filhos por mais você. querem na vida É te é ver que você feliz. seja feliz. Perfeito. E se você não é feliz, você coloca em cima deles uma bagagem que não é deles. Exatamente. Que não são eles que precisam Eu carregar. quero agora escutar de ti o teu ponto de virada. Eu quero escutar a tua virada de chave. Cara. Porque assim, a gente já sabe aquele Entendeu, homem, né? a casca do zíper que foi aberto. Um ponto de virada que o homem abriu o zíper e veio pra cá. Cara, foi uma construção de tudo que aconteceu em 2017, né? Tudo que eu me... Em 2014. Não. Em 2017. Não, 2014 foi o... A crise. O Mas gatilho. ele tá perguntando... Isso perdurou aonde foi ainda a 3 virada que anos, perdurou. Não, porque o que aconteceu foi o seguinte, perdurou. 2014 foi a crise. A gente separou em agosto e voltou em novembro. Gente, 2015 e 16 foi um casamento meia boca. Meia eu boca. separei dele em agosto, dizendo pra ele que... Agosto de que ano? Agosto de 2014. 14. Tá. Dizendo pra ele que eu não queria mais viver com ele, porque
Tudo isso que eu disse pra vocês. Porque ele não me dava presente, Isso. porque ele não me levava pra sair. Ele tava dormindo. Porque ele tava dormindo, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo outro. Inclusive, falei das roupas que ele só usava preto e não. 2 meses depois, vocês nem sabem o que aconteceu, 2 meses depois. Calma, ele foi fazer terapia. Ele foi fazer terapia sozinho. Não, isso. Ele chegou pra mim um presente. Quando eu abri o presente, era uma lingerie linda. Que eu tenho certeza que se eu vestisse antes, ele ia rir. Por que tu tá com essa lingerie, né? Era uma lingerie linda. E olha o detalhe. Tinha um cartão. Que o cartão era um trecho de uma música sertaneja. Olha! Eu olhei. A gente pesquisa no Google, né? Qual é a música de sertanejo bombada? Deixa de Pô! mentir. Deixa eu responder. O ponto de chave, o ponto de virada foi em 2017, quando a gente teve contato com a inteligência emocional. Simples assim. Em tudo que eu li, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei em 2017, eu falei, caraca, mano, é assim que se vive. Quer dizer que o modelo de vida extraordinário é esse, casamento é esse, eu não tô Quer dizer vivendo... que existe a possibilidade de ser feliz De equilíbrio. assim? De viver dessa maneira? Isso. Caraca, isso que Mas eu quero. todo mundo me disse que não era possível. Que não é Todo possível mundo ter... não, né? Papai e mamãe, que são as pessoas mais importantes. Então, assim, é como se fosse assim, Meu. eu vivia o presente olhando pro passado. Chega 2017, todo o universo de inteligência emocional que eu estudei me projetou pro futuro. Eu falei, quer dizer que eu posso viver aquilo. Esse modelo que eu aprendi, isso não funciona, isso não é legal. Caraca, eu posso me reconstruir. E eu me permiti reconstruir. Mas houve mudanças nesse período. O que aconteceu de 14 pra fato, 17. ele fez terapia, a gente voltou em dezembro. Em 2014, 2015, eu tinha a sensação que eu tava empurrando com a barriga anos. Era pesado, Não ia, era pesado. continuou pesado. Ele não ia, embora ele tivesse mudado, me levou pra sertanejo, começou a me dar presente até no Dia da Mulher, fiquei até com vergonha, ganhei presente no Dia da Mulher, como é isso? Oi. E ele realmente teve umas mudanças, mas eu sentia. E aí quando acabou o ano de 2016, esse final do ano, muito reflexivo, falei, cara... Eu me senti uma fracassada de estar com ele. Cara, eu falei da minha mãe, mas eu não tive coragem. Mas aí que eu vou falar, ó, reverberou a crença da mãe dela. Ela relatou bem aqui, ó, a mãe dela não separou porque não queria permitir que os filhos fossem filhos de pais separados. Reverberou em ti, por mais que o teu discurso aqui... Tá aqui, mãe, ó, meus dois Mas o filhos discurso separados. o discurso dela pra se separar foi totalmente diferente. Porém, aquilo segurou ela por muito tempo. E olha, Só um mais adendo, isso interessante. é interessante pra gente ver que a mudança, ela é um desafio. Ela é um desafio. É preciso sair da zona de conforto, é preciso fazer um esforço gigantesco. Gigante. Gente, decisões são assim. A gente decide. Pum, agora. Espera, ainda não vai, não. Espera. Decisões. Tá É que, acabando. gente, o podcast é em Desculpa, casa, entendeu? Entendeu? Tá Tem aqui, filho vovó. ali falando. Espera aí, um segundo aí, E tá rapidinho. terminando, tá bom? Paciência. Então, mudanças levam tempo. Mas decisões são assim. Não, e sabe o que é- precisa ter... O que é mais interessante disso tudo, que eu passei o ano inteiro com a sensação de fracasso. Tipo, caramba, eu não consegui. Mas eu ainda não tinha noção do que eram as crenças. E aí o que acontece? Quando chegou no final de 2016, eu falei assim, cara, eu preciso ir para algum curso de inteligência emocional para ter força e coragem de me libertar disso aqui. Porque isso foi aqui é pra uma te prisão. libertar. Fui. Foi, cara. E aí eu Foi queria método ir. CIS. Eu queria ir Nossa, pro a gente Hoffman. foi. Pra se libertar. Eu queria ir pro Hoffman. Só que na época não deu e tal. E aí eu pesquisei. Não conhecia Paulo Vieira, não era o que ele é hoje, graças a Deus, né? Que hoje ele atinge milhões e milhões de pessoas, mas ele ainda não era isso tudo. E eu pesquisei e encontrei o método CIS. E foi assim, em casa, o método CIS era 15 dias depois, comprei. Única viagem que eu fiz só na minha vida. Vou só. E eu disse pra ele... então ele não foi? Não foi. Não fui. Ele não foi. Só que eu fui e ele sabia que ele dava na Berlinda. Ele sabia. A gente tava ruim. E eu falei pra ele, não, eu preciso, cara. Eu preciso ir. Eu preciso. Meu 2017 não vai ser igual. Não vai. E aí eu fui. Só que o que acontece? No primeiro dia, quando eu entrei ali e eu fui lá, eu vou aqui me abastecer, porque eu sou a mulher foda e eu vou chegar em casa e vou dizer, Ela precisou acabou. aprender que nem no controle do casamento ela tava. É. Não tava nos filhos, no Aprendizado casamento, pra todo lugar mundo. nenhum, né? E aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, as minhas crenças, elas fizeram isso. E aí eu vi, caramba, meu, a vida não é minha, eu tô vivendo a vida da minha mãe
ela tá regindo toda a verdade. Peraí, calma. Eu tô tudo errada, cara. Amor é comunicação, eu não tô comunicando amor, sabe? Tô E aí, esperando dele muito, eu também nada. cadê eu? Porque isso é interessante, que a gente tá o tempo inteiro lá, Apontando, né? lá. Maria, ó, aqui não, vai lá pro quarto de novo, vá. Rapidinho, você já volta. Já. Então, ó, é interessante tu falando tudo isso, porque a história sendo contada, parece que Luciana é uma mulher forte, empoderada, que quer a família e ele era o cara dormindo vilão. Mas que não, só fazia as coisas que queria, por não. mais que ela fosse a mulher, o cerne, que aguentasse todo esse peso, que quisesse levar o casamento pra frente, buscasse mudança, Vem agora o senso de autorresponsabilidade. ela também tinha os erros dela, ela também tava errando, ela também tava pecando, Sim, ela também muito. precisava mudar. Então, assim, o que eu vejo dessa história de vocês, olha que massa, como lição que também é da gente, eu acho que de todo mundo, é que a minha mudança gera mudança no outro. Então, foi a partir de você que ele mudou? E foi. E aí o que acontece? Quando, A gente não combinou! A gente não combinou! Chegamos a esse denominador comum agora. quando chegou na madrugada do primeiro dia, eu liguei pra ele e falei, cara, me perdoa. Égua. Tu nunca esperava escutar isso. Tu esperava que ela voltasse de lá com 50 Mil pedras. pedras. Eu, cara, me perdoa. Nossa. Eu errei aqui, eu errei aqui, eu errei aqui, eu errei aqui. Eu tava vivendo a vida da minha mãe. Todas as verdades não eram minhas e eu quero viver Como é agora a que minha. isso foi em ti? Agora me fala como foi que tu sentiu esse telefonema. Determinada a separar, querendo criar coragem pra separar, chegou e disse assim, caraca, eu tenho tudo que eu preciso. Tudo. Agora, só Tá depende na minha de mim. mão, só depende de mim. E aí, tu? Cara, eu recebi bem. E eu falei, eu preciso embarcar nessa dela. Eu preciso fazer esse curso, preciso... Porque tu nunca esperava que isso fosse acontecer. Não, Cara, foi a mesma não, coisa. entendeu? A história nossa é bem rápida. Jamile recebeu um desafio do coach dela, que ela tinha que ficar um dia sem brigar comigo. Ela tem noção, a gente brigava todo dia. Ela ficou um dia sem brincar. Aí ela falou pro coach, Cortado conseguiu nas ficar horas, assim, ó. 24. Ele agora 48. Ela 48. Agora tu vai ficar uma semana. Ela o quê? Uma semana. Quando deu 4 Tipo ou assim, 5... não importa o que ele faça. Não importa o que ele faça. Cuspiu no chão da sala e mandou tu limpar. Miguel, quando deu 5 dias, eu virei pra ela e disse assim, o que é que tá acontecendo? Você estava viciado nas brigas. Que loucura é essa? O que é que tá acontecendo? Aí eu fiquei com uma vontade louca de agradar ela. Dizer assim, não, vou te Não, dar primeiro amor. tu me provocou Putz, muito. legal. Aí eu não, Primeiro mas ele não, me não. provocou muito, tipo assim, Lógico, é inconscientemente. Não é nem- É, O que tá acontecendo? eu Não, tava vem no cá. automático. Era o Eu vício tava no emocional automático. dele, também ele bebia dessa fonte. Eu tava no Vem cá, automático. puxar tua roupa que tu não quer. Puxa, me dá atenção, briga comigo. E aí ela não brigou, ela disse, gente, ela tá compreensiva demais, não, tem que dar amor pra essa mulher, essa Aí mulher tá com... depois... Tem que Aí ela começou a receber assim, gente, isso é bom, né? É bom. Esse jogo. Aí depois a gente sentou e botou nos pratos, porque no começo começou como um jogo. Depois você senta e bota os pratos, o que é que tá acontecendo. Agora vamos dialogar. Vamos fazer um negócio que a gente nunca fez? Vamos dialogar. Vamos conversar. Deixa eu te entender bem aqui. Não TDR, ter um problema e discutir. Não, Isso. é sentar. Dialogar conversar sobre antes que o casamento. problema exista. Não vamos discutir a relação. Vamos dialogar sobre o que está acontecendo. Cara, e pronto. Aí eu disse, eu preciso disso também. E aí foi. Aí, da mesma forma como você foi fonte de inspiração, e por isso que eu falo toda vez, gente, não tem jeito. É impressionante o poder que a mulher tem. A mulher tem poder pra tudo. Pra mudar, pra se e muito mais pra se mudar. Vocês são muito mais flexíveis pra isso, pra se desconstruir, pra se reinventar, pra edificar o lar e pra fazer com que a gente Cara, eu acho que se enxergue. essa mensagem aqui desse podcast /vídeo vai tocar muita gente. Vai, né? Principalmente pessoas que talvez nesse momento estejam assistindo e estejam sem esperança no seu casamento. E eu tenho uma coisa pra dizer assim que é interessante. E eu sempre digo isso, que hoje a gente faz terapia em casal com casais. E eu sempre digo isso, falei, gente, é o seguinte, amor é ação, né? É assim. A gente não pode ficar esperando. É, porque amor no não é dia que eu sentimento, as sentei- pessoas confundem não muito, é. né, cara? Não é No dia que eu sentimento. sentei, que eu olhei pra ele e disse, eu não te quero mais. Eu não conseguia me imaginar beijando ele. Eu não conseguia me imaginar tendo relação sexual com ele. Eu não conseguia me imaginar abraçando ele, fazendo carinho. Eu não... Acabou. Eu não tinha isso. E a gente vem vivendo 6 anos, uma plenitude que a gente não viveu 14. Agora, E vale a pena. Muito. agora a gente Vale vai muito ter... a pena. Entendi. Cara, eu quero um último relato deles. Eles me contaram aqui. A gente tá muito focado em relacionamento, eu quero focar em um tipo de relacionamento, pai e filho. Eles estavam relatando um pouquinho
da vida deles lá em São Paulo. Eles tiveram oportunidades de ir para São Paulo, fazer curso e tal. E nessa ida para lá, para São Paulo, eles decidiram ficar por lá porque compensava mais do que ficar indo e voltando fazendo curso. Isso foi a família toda. E aí hoje, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que tá o relacionamento de vocês com os filhos de vocês. Vai lá. Você gosta? Não, eu quero escutar ele. Aí já Eu quero ouviu de ti, escutar ele. agora ele. Porque tu, a gente já viu que tu é mãezona, eu quero escutar de ti. Bom, a gente foi pra São Paulo, como o Marcelo falou, por conta de uns cursos que a gente precisava fazer, e aí era mais barato viver lá do que estar transitando. Mentira, a gente quis viver a experiência de estar os 4. Mas foi por causa do curso, o curso foi um motivador. E aí, cara, a gente chegou lá e se deparou com uma unidade familiar que a gente até então não tinha experimentado. Porque uma coisa é você viver em família e outra coisa é você estar em família. Caraca! E ali em São Paulo a gente passou a estar em família. A gente não tem quem trabalhe com a gente limpa a casa, a gente faz comida, a gente leva a menina pra escola, busca. E esse foi um dos maiores ganhos que a gente teve em se mudar para São Paulo, foi estar muito próximo dos meninos. Fortaleceu a unidade matrimonial e a unidade paterna e materna. Mindfulness total, né? Vocês viveram a essência de contar um com o outro. Vocês poderiam dizer que vocês agora conhecem versões, ou melhor, vocês conhecem os filhos de vocês? Bem mais. Bem mais, né? Porque a gente acha que por botar no mundo, a gente conhece 100%. Uma coisa que me chamou muita atenção... E é viver no mundo deles que a gente percebe de fato quem são eles. A gente vive no mundo deles, cara. Exatamente. Manjo tudo de basquete hoje, tênis, jogada. Que massa! E talvez se a gente estivesse aqui e não estivesse vivendo nessa unidade, talvez não Tu não ia ter nem assunto, né? E era não tivesse provável envolvido que na idade que eles estão, a tendência seja dar essa distanciada, né? Me chamou atenção... Fala sério, só um detalhe sobre o que tu falou, né? Sobre assunto em comum. Existe alguma coisa que tu nunca tinha conversado com o teu filho, que depois tu vai falar, alguma temática, não necessariamente o que foi, mas alguma temática desse cara, eu comecei a falar com meu filho sobre isso, coisa que a gente nunca tinha conversado. Tudo, cara, tudo. Sobre o esporte deles, sobre alimentação. Eu bato muito nessa questão de se alimentar saudável com eles, por causa do esporte. Sobre namoradinha, sobre... E ele se sente à vontade de se abrir contigo. Mais com ela do que comigo. Olha Quando que, tá os 4 que massa, cara! Mais com ela, Ele E, gente... conta muita coisa íntima. E ele disse pra mim, mãe, porque tu sabe, eu tenho a minha melhor amiga. Oh, meu Deus! Agora não tá seu menino. Não, o sonho realizou! Ali o sonho realizou. Porque eu não tenho ciúme, mas eu tenho muito ciúme. Né? Aí eu fico com cara de paisagem. Ai, filho, foi. Não pode deixar ela assistir esse podcast, ele não vai falar mais, hein? Mas é sensacional. Agora, eu quero saber o seguinte, pra gente finalizar. Acabou os desafios? Não, cara, jamais. A gente nem quer que acabe. O 2022 foi um ano muito desafiador pra gente, por conta de toda essa mudança. 2023 vai ser um ano bem desafiador também, mas não acabou, cara. Assim, a vida é desafio eterno, né? Massa, as pessoas assistiram o nosso bate-papo. Eu quero que agora no final vocês falem com o que vocês trabalham. Cara, eu trabalho com produtividade, inteligência emocional voltada para produtividade. Acabei de gravar o curso aqui, semana passada eu gravei, vai ser lançado em janeiro. E basicamente é isso, eu advoguei vários anos, parei de advogar para trabalhar com isso, cara. Porque foi a crise conjugal, mais um presente da crise conjugal, né? Não só a minha construção de marido e de pai, mas a minha construção profissional também veio disso aí, cara. E tudo. Só ganho, cara. Lu falou que é psicóloga, mas o que você faz exatamente? Eu trabalho com emagrecimento emocional. Na verdade, transformação de dentro para fora. Porque a gente sabe que o nosso corpo, ele reflete como a gente está dentro. E essas questões todas do feminino, da mulher, do empoderamento feminino e das questões que deixam as mulheres numa sensação de frustração muito grande, porque a sociedade ela pinta muito uma mulher que ela tem que ser magra, cheirosa, educada, linda, inteligente, ganhar bem, uma super mãe, quando na verdade a mulher ela precisa mesmo ser feliz. E a gente é feliz quando a gente se coloca em primeiro plano. Então, Perfeito. Eu tenho uma comunidade de emagrecimento emocional no qual eu ajudo as mulheres a se colocarem de fato em primeiro plano, sendo feliz com aquilo que ela tem no momento, que eu acho que a gente precisa viver o aqui e o agora, é o hoje, né? Nossa. Então, ó, vocês estão vendo? Vocês viram, escutaram as histórias, escutaram a quantidade de crenças, escutaram quem eles eram, escutaram o que eles transformaram, escutaram o que eles fazem. E eles transformaram a vida deles mesmos e hoje transformam a vida das pessoas. Arremata aí agora. E aí a mensagem que eu quero deixar pra gente finalizar eu perguntei assim, desafios tem? Não é porque eu acreditava que eles iam dizer que não. Eu sabia que eles iam dizer que sim.
Por quê? Porque existe um processo de conscientização, de querer mudar e entender que o Felizes para Sempre não existe. Isso. Perfeito. É É todo uma dia. construção, é todo dia. E a gente tá aqui buscando se evoluir e trazendo evolução para outras pessoas. Exatamente. E se transformando, mudando o nosso ambiente para que o ambiente externo também mude. E isso é uma constante. Porque hoje eu tenho um marido que lava louça, que aspira a casa, que faz o sustagem dos meninos, o pré-treino, que acorda, e foi uma construção dele para a família. E hoje ele tem uma mulher que é muito mais paciente, que ouve, que cuida, que tá ali, que também é uma construção para a família. Então a gente está todo o tempo se reconstruindo. E não deixa de ser para a família e também para o mundo. Sim, lógico. Mas eu de fora que tô olhando aqui, mais do que os serviços, eu sinto a sensibilidade da intimidade. Sabe o que eu percebo aqui olhando vocês dois? É que vocês podem contar um com o outro. Sempre. E a maioria dos casais não sentem isso. E é possível. E não se acostume se você não viver dessa maneira. Só basta acordar da relação. Exatamente. Na relação, na verdade, né? Perfeito. Só basta acordar na relação. E o caminho mais fácil não é desistir, tá? Não é. Porque você pode levar pro resto da Na sua verdade, vida. ele até é o mais fácil. Não, é o mais fácil. Mas sim, é o mais É o mais fácil. simples, desculpa. É o mais simples, mas não é o mais fácil. Porque às vezes a pessoa vai levar o fardo daquela resto da desistência vida. pra sempre. É verdade. E talvez sim, não ir pelo mais simples, não ir pelo mais complexo. Mas que vai te trazer o quê? A vida extraordinária. né? E, gente, De verdade. Obrigado. era isso, meu Deus. Não, detalhe, isso vai, aqui agora eu quero. Você vai fazer o que amanhã? Tem muita coisa de conversar, pô. Bora sempre. Ah, muito 10, jantar. muito 10. Valeu. Miguel, obrigado. Viu? Obrigada. Foi bom demais, Foi viu, muito gente? bom. Gente, Legal. um beijo. Beijo. Nossas redes sociais, a minha de Marcela, de Luciana, de Miguel. Miguel não, Mussalem. Vou tá aí. Vão estar pra vocês, a gente aguarda vocês nas outras redes sociais. Se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, sentiu no seu coração alguma mensagem aqui, compartilha com outra pessoa. Senti que a gente começou com o pé direito nesse convidado, hein? Eu acho. Bom. Poxa. Aí escolhemos bem, né? Não, Pessoas muito bem. maravilhosas, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, até o próximo. Tchau. Eu.